que é a hanseníase? A hanseníase ela é uma doença infecto-contagiosa bem antiga, da época aí antes de Cristo, e ela se perpetua como uma doença endêmica, ou seja, uma doença que persiste com os níveis altos de infecção, principalmente no Brasil. Ela é uma doença transmissível, né, é uma doença contagiosa, então é necessário o tratamento e o diagnóstico precoce e imediato. Como se dá o contágio da hanseníase? A transmissão é feita por gotículas de secreções nasais e secreções também orais. Então, compartilhamento de copos, de utensílios onde o doente usou, pode sim transmitir a doença, principalmente para os contactantes familiares, para as pessoas que moram com o doente. Como é feito o tratamento da hanseníase? O tratamento ele vai variar. Existem dois tipos de hanseníase, que é a hanseníase paucibacilar, onde você tem poucos bacilos, aí esse o tratamento é de 6 meses, e existe a hanseníase que tem muitos bacilos, que é a multibacilar, que aí o tratamento já seria de 1 ano. Como diferenciar de outras doenças de pele? Existem vários diagnósticos diferenciais, então ela se confunde um pouco com micoses profundas, e aí o diagnóstico vai te dar clínica, mas principalmente da biópsia, das lesões, da baciloscopia para ver os bacilos, né, que é uma micobactéria, então na baciloscopia a gente consegue ver esses bacilos, na biópsia também muitas vezes, e também pelo diagnóstico neural, né, como ela tem acometimento de nervos, então muitas vezes a gente fazendo os exames desses nervos, vendo que eles estão comprometidos, a gente consegue dar o diagnóstico da doença. Existe algum lugar específico para fazer o tratamento da hanseníase em Fortaleza? Isso, o SUS, por ser uma doença endêmica no Brasil, o SUS ele oferece o tratamento. O inconveniente é que muitas vezes falta o medicamento na rede pública, mas a recomendação é para o paciente procurar o posto mais próximo da sua casa e fazer o tratamento pelo posto de saúde. O tratamento não pode ser comprado, inclusive, né? Então, se você quiser comprar o tratamento, não tem como. É só mesmo, ele é oferecido só pela rede pública. As pessoas que convivem com hanseníase precisam tomar algum cuidado específico? Como a transmissão é por secreções nasais e orais, é necessário sim que os familiares sejam examinados para ver se eles também não estão com a doença, por haver esse contato direto com o doente. Então é necessário examinar os familiares. Por que a pele do paciente muda de cor com o início do tratamento? Isso, existe uma substância que é a clofazimina, que ela está presente no tratamento, que ela muda a tonalidade da pele. Então, é necessário o acompanhamento desse doente e falar um pouquinho dos efeitos colaterais dos medicamentos, que muitas vezes são efeitos colaterais mais fortes. Mesmo com o início do tratamento, ainda existe risco de contaminação? Logo no início, o paciente deixa de ser bacilífero, ou seja, ele deixa de transmitir a doença, logo no início, nas primeiras semanas de tratamento. Então, o tratamento é bastante eficaz, porém é necessário a gente fazer o controle de cura. Então, existem os critérios de cura para a gente saber se esse doente realmente se curou, fez o tratamento corretamente. Existem doses dos medicamentos que ele toma no posto e assina, a enfermeira vê ele tomando, e tem doses que ele toma em casa. Então, muitas vezes as doses de casa a gente não consegue controlar. E aí, se o paciente não usar, pode ser que ele não se cure depois desse tempo de tratamento. Então, é necessário a gente fazer os critérios de curas para a gente ver se esse doente realmente se curou da doença. Se o paciente abandonar o tratamento, há algum risco? Por ter esse contato direto com a rede pública, o posto, ou os funcionários do posto, são recomendados a ir atrás desse doente, né? Se ele de repente não está indo tomar a dose supervisionada, que é a dose tomada no posto, geralmente vai ter o contato, vai ter o endereço, então o funcionário ele tem que ir lá, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, em busca desse doente, porque esse doente é um potencial bacilífero, ou seja, é um potencial para contaminar várias outras pessoas. Com esse abandono, o paciente corre algum risco? A doença ela vai avançando, então ela começa com a simples mancha, ela pode avançar para nódulos e muitas vezes para uma doença chamada de fenômeno de Lúcio, que é uma vasculite grave. O paciente vai para a UTI e pode morrer. Então é uma doença que tem várias vertentes, várias formas clínicas, desde uma manchinha simples, dormente, que você não sente bem, até realmente quadros mais graves como esse de vasculite e muitas vezes óbito.